Senhor Deus, nos abençoe, porque viemos aqui por você, estamos aqui por ti, Senhor. Venha fazer a sua graça, venha fazer a sua bondade sobre todos quanto aqui estão, Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, queremos viver esta palavra que nós vamos ouvir. Queremos andar segundo esta palavra, Senhor. Fazei esta graça, fazei esta bondade sobre cada qual ouvir esta palavra, Senhor. Venha viver, venha andar de acordo com esta palavra, Senhor Jesus. Abençoe a cada um, abençoe a cada qual, Santo Deus. Santo, Santo, Santo. Todas as coisas te são possíveis. Entrego tudo na palma das suas mãos. No nome de Jesus. O Senhor venha trazer algo profundo que vai modificar as nossas vidas, que vai transformar, Senhor, a nós, no nome do Senhor Jesus. Hoje, como nosso tema é conversão, você está orando a Deus, está a dizer: Senhor, converta-me. No nome do Senhor Jesus. Ora a Deus por esta questão antes que você ouça a palavra do Senhor. Santo, 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 Santo. Converta, Senhor, a minha boca, converta, Santo, Senhor, Santo, Senhor, Santo, converta, Santo, Senhor, meu coração, converta, Senhor, a minha Santo, consciência, Santo, converta o meu Santo, corpo, Santo, Deus, Santo. converta os meus pés, ó Pai, converta-me Santo no seu Deus. trono, Deus, converta-me, Santo ó Pai. no seu santo nome, Santo Deus. Ai, Oh Senhor, oh Papai do céu, eu peço conversão, oh Senhor meu Deus, eu peço conversão, oh Santo Deus, eu peço conversão, oh Senhor. Papá, Eu peço, Rei da Glória, eu peço, Rei da Glória. eu quero conversão, me converta, Santo, Deus, eu quero ser Santo, novo, eu quero ser convertido, Santo, converta-me, Santo, oh Santo, Santo, Pai, Deus, de tudo Santo, que me faz ser mundano, Santo, de tudo, Senhor Deus, Santo, eu sou mundano, que eu não Santo, penso, talvez sou Santo, convertido, Pai, Santo, eu não me conheço, Santo, mas o Senhor me conhece, Santo. eu não conheço o meu coração, mas o Senhor me conhece, eu não Santo, sei se sou Santo, convertido Santo, ou não. Santo, Por isso Santo, eu peço a Santo, ti, Santo, Deus, que venha me Santo. converter, Oh, venha Rei da me Glória, converter. Os meus traga lábios, conversão, o meu Senhor. costume, o meu Traga modo de ser, conversão. o meu modo de estar. Traga Converta-me, conversão. converta, meu Traga Pai. conversão. Traga, Senhor Deus, a conversão Traga em mim. conversão, Traga, Rei Senhor, da a conversão Glória. em mim. Me Traga converta, conversão, Deus. Me Senhor, meu converta, Deus. Me converta, Traga, Deus. Senhor. Me converta, Deus. Traga, Rei da Glória. Traga, Senhor Deus. Traga, Santo Deus. Traga, Senhor. Converta-me, Deus. Traga, Papá. Converta-me, Traga, Deus. Papá. Para que eu possa Traga, ter uma Senhor. vitória. Traga, Para que eu Senhor. possa ter vitória. Traga, Papá. Para que eu seja vencedor. Traga, Senhor. No nome de Jesus. Traga, Senhor. O mundo não pode Traga, me ganhar. Papá. O mundo não Oh, pode me Senhor. ganhar. Eu não sou de Rei da demônio. Glória. Eu Oh, não sou Senhor, meu de Deus. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo Deus. Oh, Rei meu e Senhor meu. Oh, Deus da glória. Pai eterno, que o Senhor assim trabalhe em nossas vidas. O Senhor assim faça sobre nós. O Senhor assim venha agir sobre nós, Senhor. Queremos o teu agir, Senhor. Trazei as conversões genuínas. Trazei uma conversão verdadeira em nós, Santo Deus. Trabalhe, Senhor. Opera, Senhor Deus. Oh, Santo Deus, nós nos entregamos nas suas mãos, no poder do Espírito Santo. Oh, Rei da Glória. Oh, Rei da Glória. Oh, Rei da Glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tomai seu assento.
O que é conversão, na verdade? Conversão é uma mudança de uma ala para outra ala. A conversão pode ocorrer a um modo positivo, a um modo negativo. Podemos nos converter para um lado bom ou para um lado mau. Segundo o dicionário, diz que conversão, na palavra humana, é transformar, fazer mudança de crença ou de opinião. Então nós estamos a ver que, humanamente falando, pode-se definir conversão. Por outra palavra, é transformar-se, mudar de opinião, religião ou partido, virar-se, voltar-se. São maneiras humanas de querer falar sobre um assunto que, voltado ao cristianismo, vai mais além. O mundo definiu converter como transformar, fazer mudança de crença ou de opinião. E nós, no que nós vamos falar, não estará baseado no dicionário, na definição do homem, mas sim naquilo que a palavra do Senhor tem para nos falar. Aleluia. Amém. Conversão realmente é transformar as coisas na nossa linguagem como homens, mas indo mais a fundo, sempre foi o desejo de Deus que o homem voltasse para Deus. Nós nascemos sob pecado. Nós nascemos num mundo em que, se nós não decidirmos vir até a Deus, seguir a Deus, estaremos ao precipício do inferno. Estaremos a nos mergulhar às profundezas do castigo eterno. Pelo que, quando nós voltamos para Deus, o processo é chamado de conversão. Então começamos a ver que quem inventa esta palavra foi Deus. Por exemplo, a primeira pessoa a se expressar sobre o universo foi Deus, quando disse: haja luz. Foi Deus quem inventou o falar e as palavras, as ações das coisas, definiu cada coisa pela qual foi Deus. Então, esta palavra conversão foi Deus quem trouxe. E ela pode ser para um lado bom, mau. Quando Deus olha que o homem volta-se para ele chama isso de conversão. Mas também quando o homem dá as costas para Deus, também ele chama isso de conversão no lado mau. Converteram-se aos maus caminhos as pessoas. Mas essa aplicação de conversão ganha mais destaque naquilo que é o lado de Deus, não ao lado das trevas. Então, para o lado das trevas, o Senhor começa a usar termos como perversão, perverteram-se, desviaram-se, caíram. São termos que o Senhor começa a aplicar quando se vai nas trevas. E quando a pessoa vem para o lado dele, ele chama isso de conversão. Porque dentro do homem ocorrem certas coisas que o homem não vê com seus olhos, mas por dentro algo começa a acontecer. Há uma mudança no pensar,
no coração, nas ações, as atitudes, o que te guia, o que te guiava já vai te deixar te guiar, mas uma nova coisa começa a guiar você. Você nasce de novo. Então, conversão é isso em Deus. Deus define assim, trouxe esta palavra para algo bom que acontece no ser humano. Algo mesmo bom, mas muito bom. A conversão muda a pessoa, transforma mesmo a pessoa. A conversão te faz novo em folha. Isto é a conversão. Conversão é isso. A conversão faz isso na vida da pessoa. Algo começa a acontecer. Então, a conversão, ela se destaca no sentido de que você deixou de andar em maus caminhos, em princípios carnais e humanos, e você veio agora para o caminho da salvação, o caminho de Deus. Agora você deixará Deus guiar você. E quando vem o cristianismo, a questão da conversão torna-se mais urgente ainda, porque as pessoas se perguntam, mas como poderiam as pessoas se converter antes de Jesus vir? Será que as pessoas não se salvavam? Ok. Será que todo africano vai para o inferno porque Jesus ainda não tinha vindo? Quais são as pessoas que realmente poderiam se salvar antes que Jesus viesse? Pessoas também antigamente se convertiam e tinham que se converter ao quê? Ao judaísmo. Tinham que se converter à lei de Moisés. Tinham que se entregar a esses princípios e a estes caminhos antes que Jesus viesse. Mas só que eram poucas as pessoas que tinham como se converter. Eram poucas as pessoas. E o mecanismo era lento, fraco, frágil. Não tinha muito sucesso, conforme tem o cristianismo hoje, através de Jesus Cristo. A conversão é algo que começa desde então, mas ela ganha destaque quando Jesus vem. E agora, pois, quero realmente destacar aqui duas conversões. A conversão dos nossos sentidos e a conversão do espírito. Conversão total, chamo isso. Conversão parcial e conversão total. Porque muitos podemos dizer que somos crentes, nos convertemos quando ainda não. E o que eu vou ler aqui poderá vos ser escandaloso para pensarem duas vezes se estou convertido ou ainda não estou. E que tal que necessitarei mesmo realmente me converter? E os pastores têm medo de falar isto muitas vezes. O teu irmão da esquerda e da direita às vezes tem medo de te falar. Mas deixa eu pregar a verdade, para que você que está aqui seja ajudado. Porque esse é um tema que me veio realmente quando eu estava pelo caminho, porque normalmente Deus sempre me ensina. Cada vez, dia que passa, cada vez, cada hora, aprendo sempre alguma coisa por parte de Deus. Então, essa aqui é uma coisa necessária, essencial. Uma coisa da qual, se a gente não prestar atenção aqui,
vamos ir parar às vezes onde nós não queríamos parar. Inferno. Porque é aí onde o Senhor começa a dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Naquele dia dirão: Senhor, profetizamos em seu nome, em teu nome expulsamos demônios. E ele dirá: afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Por isso é que uma pregação como esta é essencial e necessário para te pôr na linha, te colocar na linha e te trazer no verdadeiro sentido. A conversão. Havia muitos temas para eu pregar, mas quero vos ajudar neste tema e é importantíssimo. Quero dizer para vocês que quando você batalha, luta ainda contra um certo pecado, sendo tu cristão, sendo tu crente, ainda estás a patinar, você ainda está em dificuldades, estás a batalhar tanto para sair de um pecado, para estar na santidade, você tem sinais de que você ainda não está convertido, porque nem estarias a batalhar contra aquilo há tanto tempo, ou como for. É um sinal de falta de conversão. Quer dizer, você está parcialmente convertido. Você ainda não foi convertido, tens que se arrepender. Porque Deus te dirá: arrependa-te. E acontecerá que todas as vezes que você cair em mesmo pecado, Deus te dirá: arrependa-te. Porque a palavra arrependimento vem para nos converter. Esta palavra é essencial, é importante. Então, a gente criou uma... posso chamar isso de monumento religioso. Do tipo, todo aquele que está na igreja ou vem à igreja está convertido. Todo aquele que passou em frente e disse: te recebo Jesus Cristo como seu Salvador, está convertido. Toda gente que ora está convertido. Vestiu bem, veio à igreja, está convertido. A gente criou monumentos de conversão, que na realidade ainda não é conversão em si. Não é totalmente conversão. Não é conversão pelo Espírito. Vou vos mostrar e destacar o que realmente é conversão, na verdade. Isso vai vos preocupar e levará a vocês a uma real conversão. Porque a verdadeira conversão realmente vem por dois meios. Quando se prega a palavra da verdade, porque isso é que desperta o homem, é como se Deus estivesse a dizer: nas trevas que há em ti, haja luz, e de repente surgisse luz e acendesse para sempre. E ela vem também através de uma decisão. Mas está escrito: como acreditarão se não houver, se soar a mensagem? Paulo destaca aqui o processo da conversão para poder crer, porque Jesus disse: quem crê? Mas está escrito: como crerão se não há quem lhes anuncie? E como anunciarão se não forem enviados? Então Paulo cria uma linha de processo sobre a conversão. A real conversão começa quando a mensagem da verdade soa sobre nós. Quando a mensagem da verdade soa sobre nós, então vocês podem ter possibilidade de que alguém que vos pregue a palavra não está a pregar realmente algo que desperte o espírito, mas que emocione a carne e os desejos da carne e emocione a alma. Porque mesmo um mundano pode fazer você chorar se te declarar algo poético ou alguma coisa, pode mexer suas estruturas. Então quando isso acontece dentro da igreja, a gente acha que é tudo, é o suficiente, acabou, me converti. Não. O corpo, o coração é enganoso, pode te enganar. A palavra diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, quem conhecerá? Então temos que ter cuidado com esses monumentos religiosos de conversão. Você pode fazer coisas na tua vida, como cristão que você sacrifica o resto, enfim, mas de uma forma religiosa e aquilo não tiver impacto de te fazer permanecer na presença do Senhor, um dia você cai. Não fizeste nada. Era tudo religião. A gente criou monumentos. A gente fez isso e eu temo muito e preocupo-me bastante com o dia da manhã.
Eu posso ver muita gente a se dizer se convertemos ao cristianismo, ao Senhor, mas o problema é o dia da manhã, vão permanecer. Porque para mim cristianismo significa permaneça no Senhor, morra em Cristo. Mas lamento bastante ver muitos jovens a virem no Senhor e a recuar ao mesmo tempo. Depois de tanto sacrifício que fizeram, depois de terem recebido ainda também o batismo com o Espírito Santo, oraram em línguas, muitos jejuaram, muitos leram as Escrituras, fizeram sacrifício para ganhar conhecimento, sabedoria do Senhor. Mas infelizmente, muitos desses processos foram, na verdade, monumento religioso. Então me preocupa que vocês, cada um de nós, crie um ambiente real e verdadeiro de conversão. O que é necessário? É isso que Deus pede para nós. É isso que Deus pede a todos nós. Isso que Deus quer de nós. Pelo que eu não gosto daqueles cristãos que olham pela capa a alguém e são os primeiros a julgar, dizer, aquele não está convertido, aquele está convertido. Não é bom julgar quem está convertido e quem não está, porquanto você até pode dizer que alguém está convertido quando não está e aquele não está convertido quando ele vai se converter de verdade e na realidade. O papel de saber quem está salvo, na verdade, é um papel de Deus. Deus sabe os que se salvarão e os que não se salvarão. Então, que de certa forma, nossos olhos podem nos enganar, as nossas emoções também. Nossos olhos podem nos enganar de apontar, este está, este não está. Nossos olhos podem nos enganar nesse sentido. Nossa emoção pode nos enganar que nós próprios estejamos convertidos quando nós não estamos convertidos. E essa coisa de quem quer receber Jesus Cristo como seu Salvador e pessoas levantam, eu quero. Nem toda gente que levantou às vezes realmente recebe a conversão. Porque Jesus, está escrito que Jesus deve crescer em nós. Então quando Jesus entra na vida de alguém, diz que não, eu recebi, realmente que ele pode entrar, mas nem sempre vai permanecer. Só permanece se ele está crescendo, porque o próprio Jesus disse que a árvore que não dê fruto, ele faz o que? Corta. Estamos demonstrar os perigos de alguém estar na igreja ou dizer que está em Cristo e achar que não, estou mesmo bem, quando pode ser cortado se não deixar o pecado, as iniquidades. Então, os nossos pecados, as nossas iniquidades, são a demonstração clara de que muitas das vezes nós não estamos convertidos. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, nosso modo, nosso caráter, muita coisa esta pode identificar-nos que, e principalmente, repito, quando você combate e luta contra um pecado, um certo pecado que te domina ano após ano, cai, levanta, cai dela, levanta, é sinal de que você não está convertido, que realmente requererá que você se converta. E o que mais Deus quer é que você realmente se converta quanto àquela questão. Agora, é aí onde vamos ler no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, 33. Está a dizer: Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. 34. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Aleluia. Parem de procurar, procurem em casa. Lucas 22. Agora preste atenção, porque estamos na pregação. Estudo bíblico é diferente. No estudo bíblico temos toda a paciência. Mas prestem atenção aqui.
Vejam o que eu quero falar para vocês. Aqui, Pedro já tinha fé. Porque Pedro é alguém que já curava, expulsava demônios. Pedro é alguém que já tinha fé. É o único discípulo depois de Jesus que andou sobre as águas. E as pessoas esquecem esse detalhe. Pedro era homem de fé. Pelo que Jesus está dizendo, eu porém rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, você só tem fé e vou orar a Deus para que a tua fé não se enfraqueça. Porque Satanás está a incomodar a Deus acerca de ti. Satanás é invejoso. Ele inveja você. As lutas que você passa, que tem tentado desfalecer a tua fé, enfraquecer a tua fé, não é à toa. Aquele mal que vem, te combate, e você fica cabisbaixo, por que eu caí? Por que isso é assim? É para te desfalecer a tua fé e você se desviar. Mas Jesus foi sincero com Pedro. Está a dizer, Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Apesar que você tem fé, Pedro, apesar que eu quero que a tua fé não se desfaleça, só um problema em você, não está se convertido. Quando você se converter, então fortalece os teus irmãos. É que a tua conversão ainda está a faltar. E quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, os que estão ao teu redor vão ficar fortalecidos. Já não vão começar a ver você falhando, errando todo momento. Porque quando você diz que eu sou da igreja e vou à igreja, mas as pessoas leem coisas negativas em você, muita gente fica desfortalecido. Mas ao momento em que você se converte realmente, Jesus está a dizer sobre duas conversões aqui. Ele está a falar sobre uma conversão parcial que Pedro tinha quando ele se entregou a Jesus. Havia um princípio de fé que é requerido. Deus requer isso. Havia um princípio de fé que ele levou até Jesus. Mas só que havia um outro processo para ele viver. A conversão do espírito. A conversão total, eu chamo isso. Os sentidos de Pedro já tinham se convertido. Pedro já tinha fé. Por quê? Porque existe a primeira fé que te leva até a Deus. Posso aprofundar aqui? A primeira fé que te leva até a Deus e a outra fé que te faz permanecer a Deus. Nem toda a gente tem fé que lhes faz permanecer a Deus. O que é a fé que te faz permanecer a Deus? A fé que te faz permanecer a Deus é o que é a verdadeira conversão. É a conversão total, em que você é realmente transformado. Significa o quê? Significa que você está em Cristo Jesus, começa a dar fruto, e você é evitado de ser cortado. Significa que você está em Cristo Jesus, e Jesus se sente bem em você, porque cada dia mais Ele cresce em ti. Porque está escrito que nós devemos brilhar, o justo deve brilhar como uma luz que cada vez mais vai brilhando. Olha, vocês veem que a palavra do Senhor fala acerca da perfeição em Cristo Jesus. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Então, quando você olha para essas características, quando você olha para estas coisas, significa que se você as tiver, significa que se você tivê-las, você realmente está convertido. Porém, se não tiveres, não estás. Vejam só alguém. Como é que isso pode acontecer? Será que é possível achar alguém que naquele dia aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e diretamente tem essa fé total? Isso depende de pessoa em pessoa. Há quem essa conversão total vem depois de passar anos na igreja, quer dizer que durante todo aquele tempo não estava totalmente convertido e correria risco de ir ao inferno. Mas há aqueles que saem do mundo e levam pouco tempo para uma conversão total. Por exemplo, o grande homem de Deus, que eu digo que ele é grande homem de Deus, para mim é um profeta, é um evangelista,
é um pastor, é um apóstolo. O Kenneth Hagin, ele acreditava no evangelho pleno. Ele dizia que Cristo pode curar, Cristo pode tem poder, Cristo resta, enfim. Mas só que na prática ele não tinha isso. E ele viveu o seu cristianismo do evangelho pleno da forma como ele poderia viver, com todas as regras dadas pela igreja, os dogmas, os ensinamentos, as doutrinas. Porém, todo aquele processo era um processo inicial, afinal de contas. Tanto é que quando ele morre no leito da morte, em casa, ele vai até o inferno, porque ele merecia ir lá, porque não estava totalmente convertido. O espírito dele estava indo ao inferno. O que lhe salva é que Deus sabia que você não pode ir ao inferno, porque você deve se converter totalmente. Foi quando ele clamando, vem um anjo e lhe tira de lá. Então ele começou a ler pelas escrituras sagradas em relação à cura divina, em relação à cura. E quando ele começa a acreditar desta forma, realmente ele se considera que a fé dele foi para um outro nível. Jesus sempre ensinou isso aos seus discípulos, a irem de fé em fé para um processo de conversão total. Mesmo quando ele começa a acreditar na cura divina, ele disse que ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Ainda tinha umas dúvidas também. E depois chega a receber o batismo com o Espírito Santo. E com o tempo foi indo. E eu digo que ele já partiu, foi para o Senhor, mas foi com grande testemunho. Assim como muitos outros homens de Deus foram com grande testemunho. Sabe o que eu quero vos dizer? Uma conversão verdadeira cria frutos. Quais são os frutos? Fortalece os teus irmãos. Você olha na direita e esquerda, as pessoas estão admiradas, estão bem, estão assim, entregues à fé por causa de você. Porque o verdadeiro cristianismo é quando nós somos sal e luz da terra. Então, quando vemos que alguém não está nos princípios do Senhor, está sempre a cair em pecado, está a combater de um pecado, ainda está no processo. Porque no momento em que você cai, você esquece de Deus. Talvez o momento que ele irias para o inferno. Ou não achas? Então você ainda não está convertido. Tens que se converter. Não, aquele mesmo é a minha área da fraqueza. Não, eu mesmo aquele é meu lado podre. Não, essas coisas aqui do teu lado podre, minha área da fraqueza, outras vezes metem essa palavra. Não, aquela é minha área da luta, né? Minha luta. Tua luta. Se Cristo te encontrar nessa tua luta, vai ir para o inferno. Porque você nem está convertido. Precisa se arrepender e se converter de verdade ao Senhor. Aleluia. Amém. Então não importa quem for, ainda que for um pregador, precisará disso. Porque muitos pastores irão para o inferno também. Ainda que for eu que estou a pregar para vocês. E dobrarei meus olhos a dizer: Senhor, livra-me. Entendam, pois, eu não quero ir ao inferno, vocês também não querem ir ao inferno. Porque quem quer isso é aquele infeliz do inferno, o capeta, o acusador dos irmãos, que fez isso para com Pedro. Queria que Pedro fosse ao inferno. Por isso que ele estava fazendo de tudo para que a fé de Pedro
esvaiasse e negasse a Jesus e não seguisse mais a Cristo. Vocês acham que negou Jesus à toa? As pessoas falam só pela história. Havia aí demônios, havia coisas aí envolvidas. Pedro não negou a Jesus pela história, não, simplesmente. Era uma questão de vida eterna ou morte eterna para Pedro. Vocês acham que se Pedro não se arrependesse, iria para o inferno? Satanás diria, oh glória, venci. Aleluia, conseguiu Pedro. Então Pedro tinha que se converter totalmente pelo que Jesus disse, eu rogarei ao Pai. Existem lutas que você sozinho nunca vai conseguir, a não ser que Jesus te vença aquela luta, aquela área podre que você vai dizer, não, é minha área podre, é minha fraqueza, é minhas lutas. Jesus deva vencer por você, para que a tua fé não se desfaleça, para que você realmente domine este pecado de uma vez por todas e se converta para sempre, no nome de Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler agora um outro livro que vai ajudar vocês. O Evangelho de Tiago, livro de Tiago. Também posso dizer Evangelho de Tiago, sem problema. Capítulo 5, versículo 19. Entendam, existem processos de conversão. Existem processos de conversão. Conversão é um processo parcial e total. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter. Os que não puderam achar, por favor, achem já, porque nós não estamos a texto do bíblico também. Vou ler novamente. Prestem atenção aos que não estão a achar. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aleluia. Amém. Agora prestem atenção. Quando eu comecei essa pregação, vocês estavam a pensar que, mas que tipo de tema é este para nós? Porque todos nós aqui somos convertidos, somos cristãos. Também não sou capaz de julgar quem é, mas simplesmente você próprio pode se julgar e Deus também pode te julgar. E se esta pregação é para você, então se converta realmente e seja salvo. Aleluia. Porque essa é questão de vida ou morte, salvação ou perdição eterna. Porque se tem uma coisa que não se brinca com ela, é a conversão. Vejam, está a dizer, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, quer dizer que o cristão, que se diz ser cristão, ocorre de que pode se desviar da verdade. Está a ver? Por que se fala daquela ovelha que se desvia das outras ovelhas? As pessoas só cantam, só falam, mas não sabem ir ao profundo das coisas. Jesus fala também fala do filho pródigo. Então, infelizmente existem pessoas que se desviam da verdade e nunca mais voltam. Está escrito que aquela árvore que não dá fruto está prestes para ser queimado. Então, esse falso evangelho que as pessoas criaram de não, quando alguém se torna cristão, quando alguém, segundo já eles, não segundo Deus, quando alguém se torna cristão, é impossível perder a sua salvação. E é assim que muitos estão andando mal, achando que sou cristão e não tem como eu perder a minha salvação. Está enganado. Primeiro eu quero dizer que quando alguém se torna cristão, não tem realmente como perder a sua salvação. Isso é sim. Porque está escrito que aqueles que foram iluminados, é impossível que voltem e crucifiquem Cristo novamente. Mas só que esta linguagem é a linguagem mais elevada.
está a falar sobre a questão da conversão total. Quando alguém atinge o nível da conversão total, ou do Espírito, é impossível ele voltar novamente. Mas quando alguém só tenha se convertido parcialmente, por quê? Porque é assim. Por isso é que existe um chamado doutor da palavra dentro da igreja. Há assuntos que cabe aos doutores da palavra dentro da igreja. Nem toda a gente tem esse dom, ministério de doutor da palavra. O doutor da palavra é quem sabe definir coisa por coisa. Então, muita gente até que não tem habilidade, mestrado na palavra, também quer definir coisas que às vezes não tem nada a ver, então começam a criar falsas frases. Se tornei cristão, é impossível se desviar, e não sabe de que forma você se torna cristão e não é capaz de se desviar. Porque estamos aqui a ler, se alguém, meus irmãos, está a dizer irmãos, quer dizer, Tiago está a falar a igreja. Se alguém entre vós se desviar, quer dizer que é possível que alguém que se tornou de igreja, ou se tornou cristão ou crente, se desvie. Isso ocorre por quê? Por causa do nível, ainda está num nível assim, está no processo. É perigoso estar no processo. Eu costumo dizer, é perigoso estar no processo. Há muitos irmãos e irmãs em Cristo que ainda estão no processo. Você que está no processo, toma cuidado. Pode ser deixado para trás. Está a dizer, e alguém converter, olha só, está a falar sobre alguém que dá fruto. Está a falar sobre alguém que fortalece os irmãos. Está a falar de alguém que realmente já foi convertido, conforme Jesus disse que Jesus disse a ele, disse a Pedro. Está vendo? Fortalece os irmãos. Quando você se converter, fortalece o quê? Os irmãos. É isso que essa pessoa daqui está a fazer, alguém o converter. É alguém que se converteu totalmente e pode converter os outros. Muitos acham que... Venham que eu vou vos falar. Há pessoas que tentam ganhar outros para Cristo. E quando ganham para Cristo, se essa pessoa se desvia, digo que muitos de que foram ganhos, supostamente, também dirão, deixa-nos se desviar. Se a pessoa que nos ganhou se desviou, também nós vamos nos desviar. Será que tinham sido convertidos mesmo? É a pessoa que se desviou, é eles, nunca foram convertidos. Estavam no processo. Está escrito que se um cego guiar, outros cegos cairão por buraco. Entendam muito bem o que eu estou a vos falar. Entendam isso que acontece e acontece realmente. Não tem como eu que não me converti, converter as pessoas numa conversão total. Mas qual é a palavra de fé que sairá em mim para converter totalmente as pessoas? Se eu não estou convertido totalmente, não terei peso no Evangelho. Não vou atingir as almas dentro das pessoas. Vou atingir as emoções e outras coisas tantas. Porque persuasão, para chamar cliente, mesmo pessoas usam. Conseguem captar. Você já viu alguém te persuadiu a comprar um produto que você não queria e fez isso muito bem, você comprou porque te entrou bem na mente? Então muita gente faz isso com o cristianismo. Embelezam palavras, restam enfim, e captivam as pessoas. Achando que não, converti essa pessoa. Não foste suficiente para fazer. Você só levou ainda as emoções. É um processo. Você só meteu a pessoa no processo. Ainda não terminou. Então Jesus era sincero com Pedro e disse, Pedro, estás comigo. Mas ainda você não está convertido. 3 anos e meio que eu estou contigo, Pedro, você ainda não está convertido. Quando se converteres? Quando se converteres? Jesus também está a dizer que quando eu ressuscitar, atrairei todos a mim. Vou dizer uma coisa bem sincero. Jesus, a obra dele não seria completa caso ele não morresse e ressuscitasse. Jesus ainda não tinha como atrair todos para a salvação sem que eles antes morressem e ressuscitassem. Então foi necessário ele morrer e ressuscitar. E atraiu as pessoas para si mesmo. É assim que a fé do Pedro se fortaleceu. É assim que muitos deles, que quando Jesus morre estavam assim, tipo escandalizados,
se agregaram novamente. O que está a significar? Está a significar que enquanto Jesus está vivo, é todas as possibilidades que você faz para ganhar pessoas a Cristo. São todas as suas habilidades que você usa. Simplesmente, às vezes, você prega e pode pregar muito bem, pode fazer o que você quiser fazer muito bem. Porque qualquer pessoa que está lá no mundo consegue fazer algo muito bem e o mundo lhe aplaudir. E as pessoas se comoverem. Veja só os líderes políticos. Arrastam pessoas até a guerra. Com belos discursos. Mesmo que a pessoa não quiser a guerra, vai dizer, hoje mesmo vou morrer. Hoje prefiro morrer. Porque o que eu ouvi... Isso acontece. E se esse líder político fizesse isso em nome da religião ou do cristianismo, acho que seria um grande evangelista. Um grande ganhador de almas. Supostamente. Então, o primeiro nível são o nível das emoções. Nível que não atinge totalmente a pessoa. Mas só que tem outro nível que vem do Espírito. É onde Jesus disse que quando ele ressuscitar vai atrair todos para si. Aquele é outro nível da conversão total. Aquele é outro nível em que você agora, o teu espírito foi alcançado. E quando foi alcançado, acabou. Não, Jesus não tem mais como Jesus morrer na cruz. Porque ele agora entrou num nível de glória eterno. Não tem como Satanás vir e tentar dizer, não, deixa ele tentar ver se ele cai. Viram mais Satanás a tentar Jesus depois da ressurreição? Não. Mas Jesus antes da ressurreição tinha a probabilidade de cair. Por isso é que Satanás foi lhe tentar. Entendam, pois. Quando você entra no nível de conversão total, é um nível que você nunca jamais sairá do caminho do Senhor. E nem terá fraquezas a te combater. Nem lado podre, nem luta, nem nada. Você estará, aliás, a converter a muita gente, a fortalecer, isto é, a muita gente, conforme aqui está escrito. Versículo 20, vocês próprios leiam em casa, porque vou dar o último capítulo de hoje. O último capítulo de hoje está no Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Diz Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero que me convertas. Me converta. Me converta. Essa é a tua oração e a minha oração. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso é escandaloso. Gálatas está claro aqui. Meus filhos, está a dizer meus filhos, está a dizer cristão, crente. Por quem de novo estou sofrendo? Ele vai dizer de novo, por que de novo? Tem pessoas se desviando na igreja. Tem pessoas saindo, indo à carne. E Paulo diz muito bem à igreja de Coríntios. Não. A Coríntios e Hebreus. Ele está dizendo assim nos Coríntios. Coríntios, eu quando fui ter convosco, vos falei como a meninos. Vos falei coisas da carne. Porque vocês eram carnãs. E nem agora vocês podem suportar as coisas espirituais. E vos falo simplesmente as coisas de criança. Hebreus, com leite materno vos amamentei. Não vos dei as palavras duras da carne. Porque vocês não estão na capacidade para poder suportar essas coisas. Não sigam. Aleluia. Olhem para aqui. Por favor, ninguém se distrai. Estamos a terminar a mensagem e o diabo é astuto. Entendam muito bem. Então Paulo está dizendo, eu estou sofrendo dores de parto novamente. É possível que uma mãe nasça 2 vezes uma criança? Já está com 5 anos, você como é teimoso, rebelde, não ouve, volta na barriga, toma. Voltou. De novo na barriga e vai lhe nascer de novo. Não acontece. Mas Paulo está dizendo, de novo estou com dores de parto por causa de vocês. Essa coisa de chamar filho na fé,
Há filhos que têm que ser nascidos novamente. Porque filhos que dão dor de cabeça nos seus pais espirituais têm que ser nascidos novamente. Porque você corre risco de ir ao inferno. Quando ele está a dizer que sinto de novo dores de parto, está a dizer que tenho que te converter de novo. Você está me dando trabalho e vai me dar mesmo trabalho, porque dizer a verdade para alguém que você já falou a verdade é complicado. Porque a pessoa se acha que está salvo, enquanto que não está. Essa dor de parto que ele está a dizer não é de que a mulher, que ele é mulher, está a sentir dores de parto. Não. Não. Paulo não estava sentindo dor de mulher de parto, de repente está a encontrar o apóstolo Paulo a sofrer. Ai, eu vou nascer. Não. Paulo não estava a sentir isso. Paulo está a dizer, olha, vocês têm que vos falar de novo a verdade, só que falar a verdade às pessoas é duro. Principalmente quando acham que já conhecem a verdade. Se o líder Elias estiver a andar erradamente, aí vem nem sempre vou conseguir totalmente, porque lhe falar toda a verdade, a não ser que isso deve me causar peso, dor, e isso seja a verdade. Porque se ele estiver na mão, eu lhe falar algumas coisinhas, só são algumas coisinhas, não lhe feriu e nem me feriu. Mas se eu decidir começar a lhe falar realmente daquilo para todas as coisas, então saibam que estará me pesando, saber que vai lhe picar, mas vai lhe doer mesmo bem. E quando isso está acontecendo, tu a ter dores de parto novamente. Por isso é que toda mãe, quando está te dar luz, te deu a luz, sentiu dores para si mesma. Não foi fácil você vir ao mundo. Alguém teve que gemer e doeu-lhe. Então é o mesmo que acontece no processo da conversão. Converter as pessoas tem que te causa dor, te causa um peso. Saber que você tem que falar a verdade, tem que ser sincero com a pessoa, tem que ser leal com a pessoa, tem que ser honesto com a pessoa, tem que ser franco com a pessoa, tem que ser aberto com a pessoa. E todo esse processo só é capaz quem dá fruto, quem realmente, aliás, se converteu totalmente. Ele está dizendo, até que Cristo seja formado. Ai, escândalo. Até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer que Cristo não está formado totalmente. Tem muita gente que se diz ser cristão e correm risco de serem rejeitados no fim, cortados no tempo em questão. É perigoso estar no processo. Essa frase aqui Deus me deu faz um tempo, para eu não começar a julgar pessoas e dizer, aquele está dentro da igreja a se comportar mal, é um mundano, é um que vai para o inferno. Deus me deu uma frase inteligente. Não. São pessoas que estão no processo, não julga. E eu disse, Deus, só que eles têm um perigo. Está no processo, é perigoso. Tem que se converter já. Se Cristo vier ao inferno. E realmente podem. Mas ainda não vi. Mas quero dizer para vocês, saia do processo. Saia dessa coisa de se converter parcialmente pelos teus sentidos. Se converta totalmente pelo teu espírito. E só sabe isso quem vai orar. Quando você começar a orar depois da palavra, vai descobrir se você está convertido parcialmente ou totalmente. Se você não está convertido totalmente, vais fazer a tua oração sincera, porque já soou uma palavra da verdade. Por quem está convertido totalmente, já soou uma palavra esta que vai te ajudar. Por quê? Porque uma ovelha dá luz a uma ovelha, não a um cabrito. Então quer dizer que de alguém como eu não virá uma coisa estranha. Luz dará luz, sal dará sal. Entendam muito bem que hoje eu quero nascer filhos, filhas. Hoje eu quero, com essas dores de parto que eu senti, aleluia, nascer vocês, até que Cristo seja formado realmente em vocês. É necessário que isso seja feito na sua vida. Porque lá no livro de Tiago, onde nós lemos, está a dizer que se essa alma se converter, saiba que se livrará um pecador da morte. Saiba que
há um perigo da condenação. Você precisa realmente ser salvo. Então começamos a resumir que nem todo aquele que senta na igreja está salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está salvo. Nem todo aquele que diz ser cristão, crente, está salvo. Nem todo aquele que demonstrou alguma coisa está salvo. Mas quem está salvo é aquele que realmente nasceu de novo, converteu-se totalmente, dá fruto, principalmente, um dos grandes sinais, dá fruto, fortalece, isto é, os irmãos. Sua vida é um testemunho. Porque essa coisa de dar fruto e fortalecer os irmãos não é uma coisa assim. Está se falar de alguém que também vai ser salvo tipo você. Não é alguém que emocionou-se a acreditar ou a se converter. Depois no fim vai ficar. Não. Porque Jesus já disse que um cego guia outro cego. Sabe o que é que isso quer dizer? Como é que um cego guia outro cego? É que aquele aí achou que se converteu através dele, mas não. Aquele cego que Jesus está a dizer que o outro vai estar a lhes guiar até no buraco. São pessoas que acham que foram convertidos, mas não foram. Está vendo? Eu chamo isso aqui de ilusão religiosa. De conversão. Acha que não, convertível. Afinal está a seguir um cego. Está a cair para o buraco. Então quer dizer que é possível que você converta pessoas, afinal que não estão convertidos totalmente. Então resolva a sua questão, a tua situação. Se converta totalmente. E sabe o que vai acontecer com alguém que se converte totalmente? É alguém que foi realmente lhe tirado toda a dúvida do mundo, da sua vida. Toda a dúvida nele saiu. Ele viu a tua vida, leu. Encontrou nenhuma mancha. Viu que você é um imaculado. E disse, deixa eu seguir. E começou também a seguir o caminho do Senhor como tu. Quando tu estás a falar que alguém se converteu pelas tuas mãos, está a dizer mesmo de alguém que leu a tua vida, viu que você é o Evangelho, viu que você mesmo é alguém que tem boas obras e está andando mesmo no caminho do Senhor. Então por isso eu vou dizer uma coisa que se você tem dúvida de Deus, tira mesmo a tua dúvida. Talvez você ache que Deus não existe, porque vai ser como aquele homem que estava a ler o livro, mas não entendia. Vai ser como Israel, que Deus estava no monte, a fumigar o monte todo, mas fizeram estátua de besouro. Como alguém capaz de Deus estar no monte lá, fumaça, e fizeram besouro, idolatria. Tinham dúvidas. Tira toda a tua dúvida para você se converteres totalmente. Ajoelha mesmo e diz, Deus, se tu existes, se manifesta em mim, mostra-te. Tira toda a tua dúvida. Porque essa suposta conversão não funciona. Existe suposta conversão. Achas que estás convertido? Não estás. Por isso é que Tomé Mora foi leal, foi verdadeiro. Senhor, só vou te acreditar mesmo se eu te tocar. Não quero dúvidas. Se você acha que teu relacionamento com Deus não está das melhores, não está profundo, aprofunda. Para você lhe acreditar e crer totalmente. Isso também pode te ajudar na conversão total. E se também você tem medo de ser usado, porque há pessoas que estão fora do caminho de Deus porque têm medo de ser grandemente usado por Deus. Eu olhei essas coisas para eu aprender, levou tempo. Sabiam que medo de ser usado por Deus também leva a pessoa a ficar no mundo, a relaxar ainda? Estou a relaxar ainda porque tenho medo de ser grandemente usado por Deus. Porque essas coisas de ser usado por Deus, sabe, né? É mesmo uma responsabilidade. Pronto. Moisés foi grandemente usado por Deus e estava a fugir. Mesmo com os sinais que Deus lhe mostrou.
Acham que é fácil vencer o desejo? Sabem por que Moisés estava a fugir? Aquele era desculpa. Ah, não, faraó vai me... Era desculpa. Moisés tinha se banhado com desejos, sentimentos, para se desfazer daquilo. Até Deus quis lhe matar. Está escrito que um dos filhos dele, ele não fez a circuncisão. O que é que Deus fez? Envia um anjo, um dos anjos mais terríveis, que nem conhece Moisés, se é quem, que quis lhe matar. Existem anjos que não têm pena. Ah, não, é filho de Deus, não vai sentir pena. Por quê? Porque ele só vem para destruir tudo que não está convertido totalmente. É aquilo que Jesus disse, vai cortar, ou é queimado, lançado por fogo. Não é Jesus que mete as pessoas no inferno, não. Jesus não... Parece que ele não tem sentimentos para isso. É muito misericordioso, vai te poupar. Então o que é que Deus faz? Manda anjos. Todas as vezes que Jesus vai no inferno, ele chora. Mas é raro ver um anjo a chorar porque alguém está no inferno. Para ele é tipo, está a queimar pincho, tá vendo? Você pega a galinha, mata, vai entrar na barriga, tem que entrar no pincho. Tem que fazer pincho, tem que fazer franguité, tem que fazer... O animal não tem vida. E até eu vejo pessoas que têm receio de matar animal, mas comem animal. É o mesmo sentimento que certos anjos têm. Eles nos olham tipo somos animais irracionais. Estão nem aí para sentimentos de pena. Então quem conhece-nos bem é Jesus. Sabe realmente quem nós somos. Então, uma vez que é assim, o que é que Jesus fez? Morre por nós. Nenhum anjo morreu por nós. Jesus morre por nós simplesmente por uma coisa espetacular e maravilhosa. Vou dizer uma coisa. Prestem bem atenção. Não achem que os anjos são maus. Vou-vos contar o segredo dos anjos. Eles só conhecem você se você é convertido totalmente. Se você anda no Espírito, foste salvo. Assim, conhecem-te totalmente. Te receberão nos céus. Porque você está escrito o que é? Nos céus não se darão casamento, porque serão como quem? Serão como quem? Serão como quem? Está a ver? Quer dizer que enquanto nós não somos salvos, os anjos nos veem tipo animais. Por isso é que não tem pena. Não tem pena. Então que, de certa forma, vamos nos entregar à salvação. A salvação eterna. E a decisão pode ser hoje. Se coloque em pé. Se você decidir hoje, Deus vai te ajudar. Está escrito que nós temos um sumo sacerdote. Não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Jesus entende as nossas fraquezas, nossos podres, nossas lutas, nossos fracassos, nossas falhas. Entende? E até se compadece. Não é que ele não saiba, não se compadece. Ele compreende a tua situação. Que você não está conseguindo lançar aquele pecado fora, largar aquele pecado, aquela maldade. Ele sabe disso. Mas uma coisa ele espera de você. Que de tudo que você ouviu e costumas ouvir, se convertas. E se convertas totalmente. Aleluia. Então você está orando no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Senhor, Senhor. Conversão, 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 conversão. Eu quero, Jonathan, eu quero me converter. Quero conversão total, não parcial, porque corro o risco, é um perigo. Posso ir ao inferno só assim. Se por causa de amigos
familiares, eu ainda não me converti. Ou de uma certa pessoa, ou por causa do dinheiro, por causa das coisas deste mundo, por causa das mulheres, por causa de um vício, alguma coisa que eu gosto, mas afinal pode me levar ao inferno. Pai, hoje eu quero me converter. Quero me converter. Se eu sou um brincalhão, me faça converter, Pai. Eu quero me converter. Se a mensagem não me entra, me ajuda, Pai. Se depois de ouvir a mensagem ainda brinco, me ajuda, Pai. Quero me converter. Porque cristianismo, a palavra não é brincadeira. Me ajuda a se converter, Pai. Me ajuda a se converter. Se existem más obras em mim, se as pessoas me falam mal por causa do mau comportamento, más obras, me ajuda, papá. Ainda estou no processo. Ainda estou no processo, é perigoso. É que o processo por um lado é benéfico, porque vou para a salvação, para a conversão total. Mas também por outro lado é perigoso, porque não sei se qual é o mal que pode me cair. Me ajuda a sair do processo e a entrar totalmente. Me ajuda, papá. Como só tu sabes quem é convertido ou quem é salvo? Me ajuda, papá. Termina com as coisas da carne. Acaba com tudo isso. Termina com tudo isso, Pai. Se eu me converter, alguém vai se converter também, Pai. Se eu me converter totalmente, já não vão achar coisas mal em mim e alguém vai se converter por causa de mim. E serei galardoado. Senhor, me ajuda. 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 Aí eu não estou convertido. Me converta, papá. Me converta, papá. Me converta. Conversão é um processo e eu quero já sair do processo. Quero ser totalmente convertido. Salva-me. Salva-me. Ajuda-me. Tenha compaixão de mim. Está escrito: confessar vossos pecados e sarareis. Você está ajoelhado, está confessando os seus pecados, está dizendo: Senhor, eu peco até aqui, me perdoa e me arrependo, Senhor. Se é que hoje podes me converter, me converta, papá. Entrego que o meu coração se converteu com essa palavra da verdade. Porque está escrito que é a verdade que nos converte. Não é outra coisa senão o ouvir da verdade. Porque se vocês não ouvirem a verdade conforme ouviram no dia de Pentecostes, está escrito que Pedro lhes falou a verdade e eles no seu coração se encheram de profunda tristeza pelos seus pecados, se encheram de profundo arrependimento e perguntaram: então vamos fazer o que para nós ser salvos? Eu disse: creiam em Jesus, sejam batizados. Aí você nem batizado conseguiu ser batizado, porque achas que não estás convertido. É a hora, é o momento. Oh Senhor, se você ainda está no processo em que o apóstolo Paulo está te dizendo que te nascer novamente, até que Cristo esteja formado em ti, se preocupa, se entregue, se renda totalmente, deixa os prazeres, os gostos do mundo, trai estas coisas, deixa, se converta através dessa palavra que você está ouvindo, que ela soe até você e te leve ao arrependimento, à conversão genuína, no nome do Senhor Jesus. Porque ouvindo uma palavra verdadeira que somos convertidos. Porque se não existisse a palavra, haja luz, a luz não viria. Era necessário Deus falar. É falando que algo bom nasce em nós. É falando, é pregando-se hoje que se pregou, que você pode
rejeitar totalmente o mundo, para sempre o mundo, e dar-se a Jesus e as pessoas verem algo em você. Embora você nunca saiba, há um processo aí. Mas Jesus disse a Pedro: quando se converteres, fortalece os irmãos. A tua fé deve crescer cada dia que passa. Tenha fé, pois fé, viva pela fé, de fé em fé. O crente de ontem que você foi não pode ser o mesmo de hoje. Se converta, se arrependa, se entregue a Jesus, se entregue a Cristo, viva a Cristo. No nome de Jesus. Você se arrependeu e você se arrependerá. Diz comigo: Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você vai continuar em casa esta oração. Sabe por que às vezes não estamos a conseguir nos converter? Vamos contar um segredo. Em casa a gente não ora mais. Só oramos na igreja, quando estamos na igreja. Nosso quarto já não é lugar para orar. Porque vão me ver, porque irmão está lá, irmã está lá. Não. Quem se envergonhar de mim perante os homens, também eu envergonharei perante Deus, os seus anjos. Você não pode fugir de orar na tua casa, porque vão te ver. Principalmente quando aquela frase te soa na mente: agora mesmo que vão dizer que eu sou crente. Então tem que dizer isso, porque estás a manifestar fruto de crente. Agora é que vão começar a me chamar de pastor. Tem que te chamar, porque quando isso acontecer, é um momento que realmente está acontecendo conversão na sua vida. Enquanto não te chamarem nomes, fica a saber que você ainda está a agradar ao mundo, e é sinal de que você não haja se convertido. Tem que te chamar bons nomes e nomes maus por causa de Jesus. E você deve demonstrar quem tu és perante as pessoas. Deve mostrar que eu me converti, sou cristão. Me arrependi, me entristeci dos meus maus afazeres. E através de ti, aquele que estava para entrar no inferno, já não vai entrar. Será salvo. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Não é porque você está vendo Deus, por isso é que vai lhe obedecer. Não, 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 não. Você vai obedecer a Deus não porque você lhe viste, mas porque lhe ouviste. Porque você ouviu Ele e está guardando a sua palavra. Oh. Deixa que o pecado da incredulidade não te faça com que você queira que Deus se manifeste só para lhe acreditar. Não. Mas que simplesmente pela obediência, a pureza, a santidade, você lhe obedecendo e Ele vindo se manifestar, seja algo bom, maravilhoso, e a tua fé seja completada. Porque a nossa fé é completada quando nós vamos ver Ele. Quando Ele se manifesta, a tua fé é completada, o teu gozo é completado. Mas antes eu quero dizer: não seja rebelde. Obedeça a palavra, siga a palavra, viva a palavra.